Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Iniciamos na semana passada uma série de mensagens expondo o livro de Jeremias. Na semana passada nós falamos do contexto geral do livro, da mensagem geral do livro. E hoje nós vamos começar a analisar parte a parte. Será uma caminhada longa. Quem sabe, quem conhece o livro de Jeremias sabe que é um livro longo, mas nós vamos vencer isso em nome de Jesus e conhecer a mensagem do livro de Jeremias. Então, Jeremias, capítulo 1, vamos ler dos versos 4 ao verso 19. Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao verso 19. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Ensina-nos, apesar de mim, que eu não seja um obstáculo, um empecilho para que a tua igreja seja edificada pela tua palavra hoje. Que a tua igreja seja alimentada pelas palavras que saem da tua boca. Que eu não seja um objeto que atrapalhe. Mas usa-me, ó Deus, nessa noite, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. É comum entre nós, cristãos, quando vemos alguém que fala bem, quando vemos alguém que conhece as Escrituras, que conhece a Bíblia, quando vemos alguém que tem algum nível de carisma, né? Uma pessoa que é carismática, nós costumamos olhar para essas pessoas e dizer: olha, Deus tem um chamado, esse homem tem um chamado, essa mulher tem um chamado. Dizer que alguém tem um chamado
é uma forma de elogio entre nós, porque estamos reconhecendo na pessoa determinadas virtudes, e como se o chamado fosse algo, como se fosse um prêmio. Uma pessoa que tem um chamado tem um futuro brilhante pela frente, tem uma carreira brilhante na igreja pela frente. Mas vamos olhar hoje para o chamado de Jeremias e vamos meditar um pouco se essa nossa cultura, se esse nosso costume é bíblico, se é realmente assim um chamado, né? Nós vimos que na semana passada, e você pode recuperar essa mensagem da semana passada no YouTube ou no Spotify, mas nós vimos na semana passada que o contexto histórico, né, de que está em Jeremias de 1 a 3, faz com que percebamos que Jeremias profetizou por 40 anos. Ele começa a profetizar no 13º ano do reinado de Josias. Josias foi o último rei fiel de Judá, da descendência de Davi. Na verdade, a Bíblia, durante todo o período dos reis, só apresenta 2 reis que foram totalmente fiéis no seu governo: Ezequias e Josias. Jeremias foi chamado no 13º ano do reinado de Josias. Então ele viu as reformas que Josias tentou fazer, quando tentou purificar o templo, quando tentou acabar com a idolatria e eliminar os postes ídolos e eliminar os altos onde se fazia adoração. Jeremias vivenciou tudo isso, mas também vivenciou todos os reis que vieram depois e viu, além de profetizar, ele viu a queda de Jerusalém, ele viu a queda do reino de Judá. Então, nós percebemos, logo no começo desse livro, que ele foi escrito depois, porque veja só, verso 3, o final do verso 3: no 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Ou seja, o livro já começa nos contando que o povo foi destruído e foi levado para o exílio. Então, quando o livro de Jeremias foi composto, quando ele foi reunido e agrupado ali e transformado nesse livro que nós temos nas mãos hoje, a nação de Judá já estava com a cidade destruída e já estava no cativeiro babilônico, porque aqui não é uma profecia, ele está nos colocando qual o período histórico. Então, o livro de Jeremias, ele é uma coletânea das profecias que Jeremias fez. Quando lemos Jeremias profetizando no tempo presente, é porque essa história está sendo contada para aqueles que estavam agora no exílio. Então, as profecias de Jeremias são profecias que vão mostrar a ira de Deus sobre Judá, por conta da sua desobediência. Vai mostrar para o povo que está no exílio, que a razão deles estarem no exílio é a desobediência e a idolatria do povo que vivia no tempo de Jeremias, e por isso, então, eles estão lá no exílio, estão lá sofrendo essa perda, essa derrota. O livro não foi organizado cronologicamente, falei isso também na semana passada. Nós vamos ver ao longo da nossa exposição, ao longo desses estudos, que essas profecias não estão colocadas, na sua maioria, em ordem cronológica. São profecias que foram sendo coletadas ao longo do tempo daquilo que Jeremias falou, mas o livro ele começa antes, né, ele tem aqui, fala que o povo será levado para o exílio e termina com a destruição de Jerusalém. Então, o começo e o fim do livro estão historicamente localizados, ok? Então, nós temos a ideia, já no começo do livro, de que o final é a destruição, de que o final é a derrota. O autor já deixa claro, ele não faz nenhum suspense de qual será o destino de Jerusalém, de qual será o destino de Judá. Eles serão levados para o exílio, eles serão conquistados. Isso já está colocado logo no começo. Então, nós temos o relato
de Jeremias a respeito do seu chamado. A partir do verso 4, que é o texto que nós vamos meditar hoje, nós vemos que o chamado que Deus faz a Jeremias não deixa dúvidas de que tudo aquilo que ele fala é proveniente do Senhor. Ele já começa dizendo: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Ele não está falando por si mesmo, ele não está inventando essas palavras, ele está recebendo esse ministério do Senhor, ele está contando aqui a respeito do seu chamado. Quando a palavra do Senhor vem até ele, diz que ele foi escolhido antes de sair do ventre da mãe, que ele já tinha sido consagrado como profeta antes de nascer. Deus já havia determinado, o chamado soberano de Deus já estava sobre a vida de Jeremias. Deus já havia dito: ele será profeta. Ele já chama Jeremias dizendo: Jeremias, olha, eu escolhi você antes de você nascer. Eu conheço você antes, olha, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E isso não é algo apenas sobre Jeremias, isso é algo sobre cada um de nós. Deus já nos conhecia antes de nos formar no ventre da nossa mãe. Deus não aprende coisas, Deus não descobre coisas, Deus conhece todas as coisas de antemão. Então, aquilo que ainda há de acontecer, Deus não vai descobrir, isso já é realidade para ele. Deus não se surpreende, Deus não é alguém que está aprendendo conforme vive, Deus já é a totalidade do conhecimento. Então ele escolhe quem ele quer, ele chama quem ele quer, e ele dá as missões e os ministérios da forma que ele quer. Ele já tem isso escolhido, ele já sabe como isso vai acontecer, e ele já determinou que isso vai acontecer. Então, quando Jeremias recebe essa palavra, ele então pensa: ah, meu Deus, verso 6, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. A palavra que é traduzida aqui por criança, é uma palavra que não quer dizer exatamente crianças como nós imaginamos. O que essa palavra diz é que ele ainda dependia dos seus pais. Ele ainda vivia debaixo da autoridade dos seus pais. Provavelmente ele era um adolescente, embora não há meios de nós determinarmos qual era a idade de Jeremias. Quando ele usa aqui a palavra criança, ele está dizendo que ele ainda não tem autonomia, ele ainda vive debaixo da autoridade dos seus pais, não se casou. Então, é por isso que ele diz que é uma criança. E do mesmo jeito que Deus fez com Moisés, ele fez com Jeremias. Moisés disse: olha, eu sou pesado de língua, eu não vou saber falar. Jeremias disse: eu sou uma criança. Deus disse: olha, não importa. Verso 7. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Deus é quem faz o ministério de alguém. Deus é quem realiza as coisas por meio daqueles que Ele chama. Deus não está chamando pessoas baseadas nas suas capacidades. Deus não está chamando pessoas baseadas nos seus talentos. Deus não está escolhendo os melhores para montar o seu time. Quando a gente é novo, né, os homens vão lá para o campinho com a bola debaixo do braço e fica torcendo para ser escolhido, né? Eu era o último a ser escolhido, porque eu era ruim de bola para caramba, eu sou até hoje. Eu não sei jogar bola nem no videogame. Então, eu ia para o campo de futebol e ficava lá, tentando ser escolhido para jogar bola. E só me escolhiam se tinha alguém para botar no gol, porque eu não sabia realmente jogar bola. Mas Deus não é assim. Deus não está escolhendo os seus agentes, Deus não está escolhendo aqueles que Ele vai enviar baseado nos méritos. Ele não está procurando os pontas de lança, Ele não está procurando os Romários, os Neymares da vida. Por quê?
Porque é Ele que realiza as coisas. Ele chama os mais improváveis. Ele chama Moisés, que é pesado de língua, ele chama Jeremias, que é uma criança. Mas eles vão realizar o ministério que Deus determinou no poder de Deus. Que nenhum de nós nunca diga que não sabe, que não pode, eu não tenho. Confie no Senhor. Deus tem um chamado para cada um. Deus tem uma tarefa para cada um. Deus, se não tivesse um propósito na sua vida, quando Ele salvou você, Ele teria botado você direto para o céu. Salvei, pum, subiu. Salvei, subiu. Não foi assim? Foi assim? Não, está todo mundo aqui, não está? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer que você realize algo. Ele está chamando você para algo. E não diga que você não tem capacidade, não diga que você não tem os meios, que você não tem o conhecimento. Eu não tenho jeito, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu sou muito tímido, Não, nada disso importa. Deus vai dizer para você, olha só, para todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. É no poder dEle, é confiando nele, é confiando no poder do Espírito. A igreja do Senhor precisa ser ousada em saber que está aqui, debaixo da autoridade e agindo no poder de Deus. É isso que nós estamos fazendo. É por isso que nós estamos aqui. Da mesma forma que Ele chamou Jeremias e capacitou Jeremias, Ele está chamando cada um de vocês, cada um de nós, para exercermos o ministério de proclamação da palavra. Porque Ele disse, ide por todo mundo, pregando e ensinando tudo que eu lhes ensinei, em todas as nações. Nós devemos proclamar o Evangelho. Então, da mesma forma que Ele fez com Moisés, Ele fez com Jeremias. E Ele está dizendo para você hoje, não se esconda atrás das suas incapacidades, porque Ele vai suprir tudo o que é necessário para que você exerça o seu chamado, exerça o seu ministério. E mais, Ele diz que não vai apenas capacitar, Ele diz que vai proteger. Verso 8, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Quando diz livrá-lo, não está dizendo que ele não vai passar por problemas, porque nós vamos ver que Jeremias vai passar por diversos problemas, vai sofrer, mas Deus vai livrá-lo. Ele não poderá ser vencido, ele não poderá ser derrotado. Isso não significa que não vai passar por aflições. Nós vamos ver no livro que ele vai passar por aflições, da mesma forma que eu e você passamos por aflições, que a igreja passa por perseguições, que a igreja passa por lutas, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, da mesma forma. Por quê? Porque o Senhor é que está guardando. Isso não quer dizer que não haverá dor, não quer dizer que não haverá sofrimento, quer dizer que nós nunca seremos retirados da mão do Senhor. Ninguém tem poder para nos tirar da mão do Senhor. Não importa o quanto nos aflijam, não importa o quanto nos persigam, não importa o quanto haja dor e sofrimento, porque nem mesmo nos tirando a vida, eles nos tiram da mão do Senhor, porque nós estamos guardados com o Senhor para a eternidade. Então nós não devemos temer absolutamente nada. Nos versos 9 e 10, então, nós vemos para que ele foi chamado. Até aqui, Deus disse que ele foi chamado, para ser um profeta às nações. E aqui, então, Deus vai declarar, vai comissionar, vai dizer, olha, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando essa comissão. Verso 9 e 10. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Esses verbos, irmãos, descrevem
muito bem o ministério de Jeremias. Nós vamos ver ao longo do livro, como falei na semana passada, que Jeremias, ele está com Deuteronômio debaixo do braço. Ele pega o livro de Deuteronômio e o anuncia a Judá, porque o livro de Deuteronômio tem as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Aquilo que Jeremias vai proclamar nada mais é do que tudo aquilo que Deus já tinha dito lá em Deuteronômio, que iria acontecer com eles, se eles insistissem em adorar outros deuses, se eles insistissem em casar com as filhas das outras nações, insistissem na sua infidelidade diante do Senhor. Então, o que Jeremias está dizendo não é nenhuma novidade. Ele está simplesmente trazendo à memória a lei do Senhor. Está trazendo à memória aquilo que Deus já tinha proclamado em Deuteronômio. Então, ele está falando as palavras do Senhor. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Porque ele está falando daquilo que Deus já tinha determinado que acontecesse. E aqui, arrancar, derrubar, destruir e arruinar, fala do juízo de Deus. Fala de como ele vem para punir, para poder derrubar, vai destruir inclusive o templo. Tudo por causa do pecado do povo. Mas ele também vai edificar e plantar. Porque, como eu disse, esse livro está sendo composto já com o povo no exílio. Esse livro, além de mostrar por que eles foram destruídos, também vai trazer as palavras de esperança, porque Deus continua guardando a sua aliança. E por causa da fidelidade de Deus, esse povo não vai perecer no exílio. Esse povo vai permanecer os 70 anos no exílio e vai voltar e vai reconstruir os muros e vai reconstruir o templo por causa da fidelidade do Senhor. Percebam que Deus não deixa de punir o pecado. Ele pune o pecado, mas por causa das promessas que ele fez lá para Abraão, por causa das promessas que ele fez lá no Éden, por causa das promessas que ele fez a Davi, ele vai sustentando e guardando um remanescente para que a sua palavra possa se cumprir. Deus é um Deus gracioso desde sempre. Temos a mania, entre nós de falar de Antigo Testamento era lei, Novo Testamento é graça. Não, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, Adão e Eva teriam sido destruídos na hora que comeram do fruto, e não haveria descendência e não haveria humanidade. Se não fosse a graça de Deus, o povo teria sido destruído lá no deserto, porque Deus chama Moisés e fala assim: olha lá, construíram um bezerro de ouro, vou matar todo mundo. E Moisés fala: não, Senhor, faz isso não. E as suas promessas, se fosse depender do povo, se fosse depender de nós sempre seríamos destruídos, porque nós sempre fracassamos por causa do pecado. O que sustenta a igreja hoje é a mesma coisa que sustentou Israel após o exílio, é a graça de Deus. Meus irmãos, nós como igreja já fracassamos em tantos momentos, nós como igreja já fizemos tantas atrocidades na história, que Deus teria sido perfeitamente justo em acabar com a igreja também. Mas Ele não faz isso porque Ele é fiel e Ele sempre guarda um remanescente. Ele é gracioso desde sempre. Ele está, através do ministério de Jeremias, anunciando o seu juízo, anunciando a destruição que virá por conta da desobediência, mas Jeremias também tem na sua profecia, também tem nas suas palavras, nas palavras que o Senhor deu a ele, palavras de esperança, dizendo que esse povo não permaneceria, que embora eles tenham quebrado a aliança do Senhor, o Senhor tinha uma nova aliança para ser feita com eles. Tudo isso
dentro dessas palavras: arrancar, derrubar, destruir, arruinar, e também para edificar e para plantar. Por isso que o nome dessa série é Entre Lágrimas e Promessas, porque há muito motivo para choro, há muito motivo para lamento, mas também há, entre todas essas dores, há motivos de esperança, porque Deus é gracioso, Deus é um Deus que salva o pecador, e Ele faz isso desde sempre. Tire isso da sua cabeça, de que o Antigo Testamento era lei e o Novo Testamento é graça, porque se o Antigo Testamento fosse lei, não haveria novo, porque todo mundo teria morrido já no Antigo Testamento. Deus teria fechado a conta, arriado as portas e falado: Pai, Filho, Espírito Santo, é só nós, porque esses homens não servem para nada. Mas pela sua graça, Ele preservou tudo até hoje. Então, ele recebe o comissionamento de Deus, ele recebe o toque de Deus, que é como Deus enviando ele, dando a ele a autoridade, dando a ele o seu mandamento, a sua comissão de falar, e agora ele vai falar de como esse ministério vai acontecer. Ele vai dar duas visões para Jeremias. A primeira visão é a visão da amendoeira, versos 11 e 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Aí você deve estar pensando: o que tem a ver amendoeira com isso? Duas coisas. A palavra amendoeira, no hebraico, é parecida com a palavra vigiando. Aqui tem um trocadilho, por conta da tradução, por conta de nós estarmos não mais na língua original, esses trocadilhos acabam se perdendo. Para nós, vigiando e amendoeira são palavras completamente diferentes, mas no hebraico, a palavra amendoeira e a palavra vigiando são parecidas. Aqui tem um trocadilho. E a outra razão da amendoeira: a amendoeira, lá na cultura deles, eles observavam que a amendoeira era uma das primeiras árvores a florescer na primavera. Então, eles diziam que a amendoeira, ela florescia primeiro porque ela queria assistir toda a primavera. É como se ela fosse a primeira a chegar, fosse a primeira a se sentar e observar todas as outras árvores a florescer, por isso que ela era a primeira. O que Deus está dizendo aqui é que Jeremias, como amendoeira, vai ver, vai contemplar a palavra de Deus se cumprindo, porque ele está recebendo esse comissionamento muito antes das coisas que ele vai anunciar. Vejam, o ministério de Jeremias é um ministério de 40 anos. Ele começa a sua profecia dentro do reinado de um rei justo, de um rei fiel, embora o juízo de Deus já estivesse decretado desde outros reis. Se você olhar, e fica aí o dever de casa, se você quiser conhecer o reinado de Josias em diante, que é o período da profecia de Jeremias, você vai ler o segundo livro dos reis, do capítulo 25 em diante. Isso aí fica de trabalho de casa para você continuar aí a acompanhar o livro de Jeremias. O ministério de Jeremias acontece no período do segundo livro dos reis, capítulo 25, até o final do livro dos reis, tá bom? Mas se você tiver curiosidade de saber quando Deus decretou esse fim, você volta aí 2 reinados antes de Josias, e você vai ver que Deus declara firmemente já que iria destruir o reino de Judá. Então, essas profecias que nós estamos aqui vendo Jeremias trazer, são profecias que vão acontecer muito depois. Então ele está dizendo que o ministério de Jeremias é como a amendoeira, ele está florescendo bem antes, ele está florescendo muito antes. Para quê? Para que possa se ver que é a palavra de Deus que está se cumprindo. Ele diz: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, para que ninguém duvide de que a palavra de Deus que está se cumprindo. Ele levanta Jeremias muito antes para dizer todas as coisas
que iriam acontecer. E aí nós temos a visão que ilustra a mensagem. Ele foi chamado, essa visão ilustra o seu chamado, né? A visão da amendoeira ilustra o chamado. É um chamado de alguém que vai falar muito antes e vai contemplar a palavra de Deus se cumprindo. Mas que palavra? E aí vem então a visão dos versos 13 e 14. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja a boca se inclina para o norte, se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Aqui fica mais fácil da gente entender a visão, né? Todo mundo sabe o perigo que é uma panela fervendo. Todo mundo sabe o que é a queimadura de uma água fervente. Então ele está vendo uma panela fervendo e está vendo que essa panela está se inclinando, ela vai derramar, aquele líquido fervente vai cair. E ele está vendo que isso está vindo do norte, a panela está inclinada, vinda do norte. Deus está dizendo, sim. Então essa visão significa o quê? Que a profecia de Jeremias é que do norte virá o mal. Do norte, o mal virá sobre todos os habitantes da terra. Então, ele explica a partir do verso 15: pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Ou seja, adoraram ídolos, adoraram estátuas que eles fizeram, obras das suas mãos, e declararam essas coisas como sendo deuses. Aqui Deus está dizendo, olha, virá um povo do norte. Para você ter uma ideia da antecedência que isso acontece, quem vai destruir Jerusalém é Babilônia. Babilônia aqui ainda não é nem mesmo uma cidade. Quem domina o cenário naquela época, quem é a nação dominante naquela época, ainda é a Assíria. Quando Jeremias é chamado, o principal rei, no mesmo ano que Jeremias é chamado, o principal rei da Assíria morre. E aí começa o declínio do Império Assírio. Então Jeremias foi chamado, Babilônia ainda não era nada. Ao longo do seu ministério, ao longo daquilo que ele vai profetizando, a Babilônia vai se tornando uma grande potência, até a Babilônia se tornar a maior potência, maior do que a Assíria, e se tornar a nação dominante daquele tempo, que virá destruir Jerusalém. Então, aquilo que Jeremias está profetizando ainda está longe de acontecer. Mas Deus está dizendo, vai acontecer. Ele já está determinando que Babilônia virá do norte para destruir Judá por conta dos seus pecados, por conta da sua maldade, por conta do fato deles estarem abandonando o Senhor. E o tempo inteiro a mensagem de Jeremias é: arrependam-se, arrependam-se, mude, porque se eles se arrependessem, eles encontrariam o favor de Deus. Mas nós vamos ver que ao longo do livro, essas pessoas, tanto o rei, quanto os sacerdotes, quanto todos os grandes e autoridades da nação, elas vão resistir ativamente à palavra de Deus. O mundo que Jeremias está pregando é um mundo completamente parecido com o nosso. Não é nada, embora as tecnologias sejam outras, embora a cultura seja outra, embora eles tenham tantas e tantas diferenças conosco, se nós formos estudar a cultura de Israel daquele tempo, nós vamos ver o quanto nós somos diferentes, o quanto nós temos coisas diferentes.
Mas o que nós temos em comum é a resistência à palavra de Deus. Eles resistiram à palavra de Deus, e por isso eles vão sofrer o juízo, por terem rejeitado as ofertas de paz que Deus faz. Eles então levam sobre si o juízo, porque, como eu disse, Deus, o Deus que nós conhecemos no Antigo Testamento, já era um Deus gracioso, já era um Deus perdoador, já era um Deus que ouve a súplica daquele que o busca. Então, quando ele realiza o seu juízo, é porque já tinha dado todas as oportunidades de arrependimento. E é assim hoje também. Haverá o dia em que o Senhor virá julgar todas as coisas. A igreja está anunciando a volta de Jesus. Mas o que Deus está fazendo hoje? Anunciando salvação, anunciando perdão. E será assim até o dia do juízo. Mas quando vier o dia do juízo, aí já não vai ter mais jeito. Foi o que aconteceu com eles. Chegou o dia do juízo. Então o juízo foi derramado. Precisamos ter atenção a isso. Então Deus declara para Jeremias que o seu chamado era um chamado para trazer mais notícias. Ele foi chamado para anunciar o juízo de Deus antes das benesses de Deus. Porque, como nós vimos, é arrancar, derrubar, destruir e arruinar. E também edificar e plantar. A mensagem é uma mensagem de juízo. Tem esperança, mas é uma mensagem de juízo. É uma mensagem pesada. E Deus ainda diz que eles vão lutar contra ele. Vamos ver agora a palavra de proteção, a palavra de ânimo que Deus dá para Jeremias exercer o seu ministério. O seu ministério é um ministério de proclamação de juízo. Há esperança, mas prioritariamente juízo. A partir do verso 17, então, Deus traz a sua garantia diante dessa mensagem que deu a ele. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Agora você volte àquela ilustração que eu falei no início. O chamado, esse homem tem chamado, essa mulher tem chamado. Imagine você receber um chamado de Deus para pregar, quando Deus disse: eles vão se opor a você. Eles vão ficar contra você, eles vão lutar contra você. O ministério de Jeremias foi um ministério de quem iria pregar e não seria ouvido. Embora Deus fosse preservá-lo, porque diz que colocou ele como coluna de ferro, como cidade fortificada, como muralha de bronze, que ele iria guardá-lo, porque o Senhor ia livrá-lo de tudo. Ainda assim, ele vai passar 40 anos no seu ministério sendo resistido. As pessoas não vão ouvir a sua palavra, as pessoas não vão se converter diante da sua pregação. O ministério de Jeremias não é um ministério onde eles vão se arrepender, porque no começo do livro já está dito, eles vão para o exílio. Por quê? Porque não deram ouvidos para Jeremias. Então, no começo do livro, a gente já sabe que o chamado de Jeremias é para pregar para um povo e para pessoas que não vão ouvi-lo, que não vão se arrepender, que vão pagar o preço dos seus pecados, porque não vão dar ouvidos ao Senhor.
Esse é o chamado de Jeremias. Chamado para pregar para pessoas que não vão se converter. Nos dias de hoje, meus irmãos, e já parto agora para nós aplicarmos esse texto à nossa vida, os chamados são medidos pelo sucesso. Os chamados hoje em dia são medidos pelos resultados. Hoje, quando nós entendemos e cremos que alguém foi chamado por Deus, é porque ele conseguiu encher uma igreja, é porque várias e várias pessoas se convertem diante do seu ministério, porque várias e várias pessoas chegam até o Senhor por conta da sua pregação, e nós achamos que isso é um chamado bem-sucedido. Se esse fosse o critério, o chamado de Jeremias seria um chamado fracassado. Mas o que faz um chamado ser bem-sucedido não é o resultado de sucesso. O que faz um chamado ser bem-sucedido é a fidelidade daquele que foi chamado. Jeremias foi fiel à mensagem que Deus lhe deu. Jeremias, mesmo sabendo que não iriam ouvi-lo, mesmo sabendo que iriam resistir e que iriam lutar contra ele, ele não mudou uma vírgula daquilo que Deus deu a ele para ser dito. Ele poderia ser tentado a mudar, ele poderia ser tentado a amenizar a mensagem de Deus, porque talvez assim lhe dessem ouvidos. Mas o sucesso do ministério de Jeremias é justamente o fato dele não ter mudado a palavra do Senhor para ser popular, para ter resultado. O chamado do Senhor é um chamado à fidelidade. A marca de um homem e de uma mulher que estão fazendo a vontade de Deus é que eles são fiéis, independente daquilo que o mundo diz que é sucesso, independente daquilo que o mundo diz que é resultado. Porque, meus irmãos, é muito fácil ter muitos seguidores, é muito fácil ter uma igreja muito cheia. É só dizer o que o povo quer ouvir. Existem homens aí no YouTube arrastando multidões, porque só falam daquilo que Deus pode fazer por você e vai fazer. Você será bem-sucedido, você não vai ficar doente, você não vai ter problemas, você vai ficar rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Isso é fácil, meus irmãos. E aí você vai olhar para o ministério desse homem, você vai lá no YouTube e vai ver quantos seguidores ele tem, você vai lá no YouTube e vai ver quantas pessoas estão vendo o vídeo dele, você vai no YouTube e vai ver ele dentro de um estádio de futebol lotado. Mas ele não é fiel à palavra de Deus. Jeremias é um homem fiel. Foi chamado para um ministério duríssimo. Foi chamado para uma missão dificílima. Mas Deus disse que estaria com ele, e iria protegê-lo, e iria guardá-lo. E Jeremias foi fiel. Então, meu irmão e minha irmã, seja fiel. Anuncie a palavra de Deus na sua completude, porque nós precisamos entender que a palavra de Deus era assim no passado e é assim hoje. É uma palavra de juízo. É uma palavra de salvação? É, mas antes é uma palavra de juízo, porque ninguém pode ser salvo se não estiver em perigo. Quando falamos de salvação, a palavra salvação só faz sentido se eu disser para as pessoas que elas estão correndo perigo. Como eu posso ser salvo? Como eu posso querer ser salvo? Como eu posso querer uma salvação se eu não entendo que estou em perigo, que preciso ser salvo? Então a proclamação do Evangelho é uma proclamação de juízo e de salvação. É uma proclamação de que homens e mulheres são pecadores e, se continuarem nesse caminho, irão perecer no dia do juízo.
Mas hoje, esse mesmo Deus que virá para julgar, hoje, esse Deus está salvando. Hoje, esse Deus está com uma proposta, Ele está com a mão estendida para todo aquele que se arrepender dos seus pecados e se render ao seu senhorio. Hoje é isso. Amanhã pode não ser. Então, a proclamação do Evangelho hoje é semelhante à mensagem que Jeremias foi chamado a pregar. É uma mensagem de juízo, chamando ao arrependimento e dizendo para as pessoas: se você se arrepender, você vai encontrar o favor de Deus. Jeremias disse isso para eles. Se eles se arrependessem, eles encontrariam o favor de Deus. Mas eles não se arrependeram. Que nós possamos ser fiéis na proclamação da palavra de Deus, crendo que Ele pode mudar corações, transformar vidas e salvar os pecadores, sem que a gente altere a mensagem, sem que a gente amenize a mensagem, sem que a gente esconda o juízo e diga que Deus é só amor, Deus é só graça. Não, não. Nosso Deus é santo, santo, santo. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Que o Senhor nos guarde, Senhor. Como o Senhor guardou Jeremias. Em meio a todas as dores, em meio a todas as lutas, o Senhor o guardou. Não foram capazes de derrotá-lo. E mesmo no meio dessas dores e no meio dessas lutas, Jeremias foi fiel à pregação. Ele foi fiel à sua palavra. Ele anunciou o que o Senhor mandou. Ele anunciou somente o que o Senhor mandou. Ajuda-nos a ser assim também, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a proclamar somente aquilo que o Senhor mandou. Que sejamos fiéis para não desequilibrarmos a mensagem e não tirarmos o juízo da mensagem. Porque se tirarmos o juízo, a mensagem perde o sentido. Se tirarmos qualquer parte da tua palavra, deixaremos de ser comissionados, estaremos por conta própria. Porque não estaremos mais anunciando a tua palavra, e sim a nossa palavra no lugar da sua. Livra-nos, Senhor, de sermos infiéis. Livra-nos, Senhor, de tentarmos amenizar a tua mensagem. Que nós possamos, ó Deus, apesar da resistência, apesar de sabermos que o Evangelho não é uma mensagem agradável, que nós possamos permanecer fiéis e proclamar somente a tua palavra. Muito obrigado por essa noite, ó Deus. Muito obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão. Leva-nos, Senhor, todos em paz para as nossas casas. Protege-nos, Senhor, de todo mal. E dá-nos oportunidade, Senhor, de pregarmos a tua palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos.